não imagine essa minha cara de tristeza, porque eu tô cansada, meus olhos estão ardendo, ainda falta fazer nazismo, Segunda Guerra. Enfim. Totalitarismo. Regimes totalitários. Bem, eu já vou explicar o que é o... Eu vou explicar logo o que é o totalitarismo. O totalitarismo, já tá falando, vem de tipo total, pense assim, total. Ele é uma forma de governo e é assim, é um governo ditador. Você sabe o que é ditador, né, minha gente? Ninguém pode se opor à decisão e poucos são os que têm o poder e não existe democracia. E os líderes totalitários, eles tinham um jeito específico de lidar com certas situações. Eles eram caracterizados por pessoas carismáticas. Hitler, se fosse conversar com Hitler, era um amor de pessoa, mas por trás era o Satanás, entendeu? Pronto, então é isso aí. Isso é o totalitarismo. Martinez, Antonieta, enfim. Vê só. A gente acabou de sair a gente está no meio da crise do capitalismo, ok? Que eu já expliquei para vocês no vídeo anterior. O que acontece? A única forma de conseguir sair da crise foi como? Os Estados Unidos fez o quê? O Roosevelt, ele interviu o Estado na economia. Lembram que ele se intrometeu na economia, criou obras públicas, papapá. E isso era contra o capitalismo. O capitalismo, ele tem assim, tipo, Estado e economia são separados, tá? E aí o que aconteceu? Isso abalou o liberalismo do capitalismo, que era livre do Estado. Isso, tipo, o capitalismo, ele, mesmo Roosevelt tendo salvado eles da crise, o capitalismo não gostou porque isso tirou a liberdade deles. O Estado estava se metendo nos assuntos deles. Isso fez com que movimentos políticos ditatoriais começasse a se criar em toda a Europa. Aí vocês me perguntam, mas Debbie, a crise foi nos Estados Unidos. O que a Europa tinha a ver? Gente, se mudou o sistema do capitalismo, se o Estado interviu na economia dos Estados Unidos, interviu na economia de toda a Europa. E aí, quem era contra a intervenção, enfim, do Estado na economia começou a ficar pé da vida e fazer movimentos ditatoriais, tá? Isso fez com que surgisse regimes e líderes totalitários. Mas o motivo era só por causa da crise? Não. Eram por ressentimentos da Primeira Guerra também. Por exemplo, vamos lá. Fascismo. Fascismo italiano foi um movimento de direita, tá? Contra os esquerdistas, obviamente, que são os socialistas, anarquistas e comunistas. Ai, cansada. Vamos lá. A gente tá em 1919, ok? Capetoide chamado Benedito Mussolini. Ele era um ex-militar e ele estava nesses movimentos fascistas, tá? Ele era um agitador. E ele criou o Partido Nacional Fascista. E o que é que esse Partido Nacional Fascista, o que é que o fascismo queria na cabeça de Mussolini? Ele queria acabar com a luta de classes sociais, afastar o socialismo, ou seja, queimar todos os esquerdistas, transformar a Itália numa potência enfim, e esmagar os esquerdistas. Era isso que Mussolini queria. Ele queria transformar a Itália num governo ditador através do fascismo. E isso se chamou fascismo. Mas, Debbie, como é que ele conseguiu o poder? Bom, a Itália, ela era monárquica e parlamentar. E quem governava a Itália era o primeiro-ministro. Aí o que aconteceu? Beleza. A gente acabou de terminar a Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que a Itália, ela estava do lado da Tríplice Aliança com a Alemanha e se lascou. Por mais que em 1915 ela tenha ido para a Tríplice Entente com
Inglaterra, mas ela se ferrou. E aí, o que aconteceu? O povo da Itália estava revoltado, porque com o fim da guerra, quem paga o pato no fim da guerra é o povo, né? Toma no ácido sulfúrico. E aí tava todo mundo revoltadex, fazendo protesto, fazendo greve. Por quê? Porque teve uma grande onda de desemprego. Isso foi resultante ao fim da Primeira Guerra. Aí, nessa onda de greve e de protesto, Mussolini pegou e fez a Marcha sobre Roma. O que foi isso? Ele foi lá com camisas negras, que era o exército dele, composto de ex-militares, de marginais, bem violentinhos assim, e tomaram posse da situação e disseram que se as pessoas continuassem com essas greves, elas iam tomar naquele canto mesmo. E aí o que aconteceu? O rei Vítor Emanuel III deu o poder de primeiro-ministro para Mussolini por causa dessa atitude dele. E 65% dos votos foram para Mussolini. Mas, gente, que eram chamados. Mussolini, ele era chamado de Duce, que significa guia. Mas, pessoal, esses 65% não foram de vontade própria, tá? Foi a base da violência que as pessoas foram obrigadas a votar nele como primeiro-ministro. Beleza. Com Mussolini no poder e o fascismo no poder, temos início ao totalitarismo fascista, tá? Que foi, como eu já expliquei o que é totalitarismo, que foi o governo fascista que teve o poder. E aí começou a desgraça. Eu resumiria isso tudo. Soca da poxa, eu resumiria isso tudo mesmo na palavra desgraça, mesmo a palavra correta, né? Começou a ditadura. Você já sabe, todo aquele que era contra a ditadura morria, vocês já sabem como é, né? Enfim. E qual era o lema de Mussolini? Qual era o lema do fascismo? Era: nada deve haver acima do Estado, nada fora do Estado e nada contra do Estado. Esse era o lema dele, era a frase que ele usava. E quais foram os feitos? O que foi que Mussolini fez? Ele colocou o Estado na economia. Gente, não dá pra entender porque esse retardado, ele começou tudo revoltex porque o Estado tinha intervido no capitalismo, né, na economia. E qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele teve poder? Interviu o Estado na economia. Mas tudo bem. E aí ele, como o problema da Itália era o desemprego, né, por isso que as pessoas estavam fazendo greve, então ele começou a investir em emprego. E aí, pelo menos isso, né? E ele criou a corporação. O que eram corporações? Corporações eram um órgão fascista que fazia com que as classes e a sociedade italiana estivessem embaixo do fascismo. Tipo, era o X9. Ó, fulano tá seguindo o fascismo, vai lá, decapita ele, pronto. Tipo isso. Quando foi em 1929, quando os Estados Unidos já estava sofrendo a crise dele, né? A crise do capitalismo. A Itália, Mussolini, o fascismo, ele fez um tratado do ladrão. Parece ladrão. O que foi isso? Foi um romance entre a Itália e o Papa. Tá? Ele fez um acordo com a Igreja Católica e reconheceu o poder da Igreja Católica sobre o Vaticano. Eles fizeram uma aliança. 6 anos depois, as coisas começaram a ficar mais agressivas. Em 1935, Itália invadiu. E aí, em 1935, a Itália, Mussolini, ele invadiu a Etiópia, que fica no norte da África. Ele começou a ficar mais agressivo, ele tinha as coisas dele, né? E em 1936, Benedito Mussolini teve um romance com Satanás, né? Mais conhecido como Hitler. E fizeram um acordo ítalo-germânico, que é a Itália e a Alemanha, que deu origem ao eixo Roma-Berlim. Vamos para nazismo agora. Eu tô morta, Deus é pai.